Capítulo 706 Ultimato. Olhando para o colosso, Sun Yi entendeu por que Kaio chamara de aterrorizante. Sun Prince tinha quase 90 metros de altura, elevando-se acima da ilha como uma montanha de aço. Ele foi escalado na forma de um nobre guerreiro usando armadura leve. A superfície da armadura era polida e brilhava cegamente ao sol, enquanto o resto do gigante era opaco e cinza. As estátuas colossais dos 7 heróis da Costa Esquecida, incluindo a caminhada que Sun Yi e a coorte haviam percorrido uma vez, tinham mais do dobro da altura, mas era difícil não ficar chocado com a pura massa e a presença esmagadora do Senhor da Cadeia Transcendente. Ou melhor, com a concha de aço em que ele estava sepultado. Um sentimento doentio de medo tomou conta do coração de Sun Yi, que ele estrangulou e baniu, olhando para o imponente senhor com uma expressão sombria. Ele tinha um motivo para sentir medo, no entanto. Uma imagem meio esquecida de uma cena de pesadelo brilhava diante de seus olhos. Um fragmento de um pesadelo em que ele estava petrificado em um campo de batalha encharcado de sangue, assistindo horrorizado como uma sola gigante de aço descendo de cima para transformá-lo e seus companheiros soldados em poças de ossos esmagados e lodo sangrento. E outro, uma lembrança de tortura interminável e angustiante que ele havia sofrido nas mãos de seu irmão, de uma gaiola em forma de humano e um poço cheio de metal fundido. E, finalmente, o último, a visão de um cadáver de aço gigante balançando desamparadamente em correntes rasgadas, de cabeça para baixo, seu peito quebrado por algum ataque devastador. Então, este era o Príncipe do Sol. Sun Yi nunca o conheceu e, no entanto, parecia que eles eram velhos conhecidos. Para melhor ou pior. Quando o gigante olhou para o navio voador com o rosto imóvel de uma estátua, Sun Yi virou-se para Noctis e fez uma careta. Que agora? O feiticeiro suspirou e depois moveu um dos remos, enviando o navio para uma descida. Seu sorriso despreocupado estava começando a parecer um pouco forçado. Agora, bem. Vamos conversar com ele, eu acho. Tenha uma discussão civilizada. Sun Yi voltou e olhou para Sun Prince um pouco, depois disse sombriamente. Você acha que ele sabe que foi você quem apagou sua memória de esconder a faca do marfim, fazendo com que ele experimentasse 100 anos de tortura, e então acabar nesse estado? E que você realmente roubou? Noctis engasgou de repente, fazendo com que o navio se cuidasse de lado e assobiava. Diga mais alto, sim. Ensolarado congelou. Oh, desculpe. O feiticeiro apertou o navio e disse com indignação. Antes de tudo, eu não causei nada. Acabei de conceder um pedido de um colega. Naquela época, nem sabíamos que Hop estava nos deixando loucos, então como eu deveria saber o que vai acontecer? Em segundo lugar, eu não roubei a faca de marfim. Por acaso a encontrei onde ele a havia deixado, certo? Por pura moeda. E finalmente. Ele parou e acrescentou em um tom mais sombrio. Não tenho certeza se ele realmente sabe mais alguma coisa. Ele ainda está vivo, em algum lugar lá dentro, mas não acho que ele seja totalmente sensível. Pelo menos espero que ele não seja. O navio se aproximou do chão em um silêncio sombrio, parando do lado de fora do primeiro anel de pilares e pairando no lugar. Noctis permaneceu por alguns momentos e depois soltou os remos. No entanto, ele não ordenou que as bonecas de marinheiro abaixassem as velas. O feiticeiro endireitou suas roupas e depois inalou profundamente. Vamos ver o que ele tem a dizer, não é? Sun Yi olhou para seus amigos, depois balançou a cabeça e seguiu Noctis. Havia uma grande chance de eles testemunharem uma briga entre os santos. Ele tinha certeza de que todos entendiam em que perigo estavam todos. A última vez que ele testemunhou 2 santos lutando, uma ilha inteira foi destruída e desmoronada no céu abaixo. Sun Yi e Cassie só sobreviveram a esse confronto aterrorizante fugindo prontamente, e mesmo assim apenas por pouco. O que ia acontecer hoje? E Noctis era forte o suficiente para afastar o colosso. De alguma forma, era difícil imaginar alguma coisa, muito menos o feiticeiro frágil, parando aquela montanha de aço. Mas Noctis não era tolo. Certamente, ele tinha um plano. Afinal, sua loucura era de um tipo insidioso. Ele não teria arriscado sua segurança e seu desejo de libertar Hop, sem ter uma saída. Juntos, os 5 desembarcaram no navio voador, desembarcaram no solo da Ilha da Mão de Ferro e caminharam entre os pilares altos. Eles se aproximaram do centro do gigante mundial e pararam ali, esperando. Quando o fizeram, Sun Prince finalmente se moveu,
caminhando em direção a eles com uma marcha à medida. Com cada um de seus passos, a ilha tremia, fazendo com que as correntes celestiais sacudissem e seus corações tremessem. Sun-Yi estava olhando para o colosso que se aproximava, sentindo-se cada vez pior com a situação. Todas as suas sombras ainda estavam para se recuperar e, portanto, ele ficou com nada além de sua própria força para reagir caso algo acontecesse. Bem, sua própria força e a de sua coorte. Mas o que eles poderiam fazer contra essa monstruosidade, mesmo juntos? Finalmente, o gigante alcançou os pilares e parou do lado de fora do círculo externo, olhando-os de cima. Afogado em sua sombra fria, Sun-Yi não pôde deixar de se sentir como um inseto minúsculo. Olhando para cima com uma expressão grave, ele cerrou os dentes e disse: Eu me sinto como uma formiga. Hefi, que também estava apertando o pescoço para encarar o colosso, olhou para ele, hesitou por um momento e depois sorriu. Você não é uma formiga, Sun-Yi. Você é uma barata. Lembrar? Ele piscou algumas vezes e depois sorriu lentamente. De alguma forma, isso o fez se sentir melhor. E então, uma voz estrondosa ressoou repentinamente de todos ao seu redor, fazendo seus ossos sacudirem. O gigante falou. Ele disse: Noctis. Você tem as facas. A voz de Sun Prince não parecia humana, mas também não parecia robótica. Era apenas estranho e vazio. Como se não fosse uma pessoa falando, mas o próprio mundo. Um mundo desolado cheio de ruínas. Ao ouvi-lo, o feiticeiro fez uma careta e cobriu os ouvidos. Ele ainda se lembra de como falar. A voz estrondosa do colosso ressoou mais uma vez, fazendo-os tremer. Entregador. As facas. Sun-Yi virou a cabeça levemente e olhou para Noctis, imaginando qual seria sua reação. Enquanto isso, o feiticeiro piscou algumas vezes. E deu um grande passo para trás, distanciando-se de Sun-Yi. Então, ele levantou a mão, apontou um dedo para ele e disse com sincera confusão: Do que você está falando? Eu não tenho facas. É esse cara aqui, ele os tem. Então, se você os quer, venha e tire-os dele. Deixe esse pobre feiticeiro fora disso, pela lua. Capítulo 707. Traição. Sun-Yi congelou no lugar, pasmo e ficou parado por um momento. Cercado por um silêncio atordoado, tudo que ele podia ouvir era o espancamento selvagem de seus corações e o zumbido de sangue correndo em seus ouvidos. Seus olhos tremeram. De jeito nenhum. De jeito nenhum o bastardo fez isso comigo. Enquanto todas as quatro sombras se envolviam em torno de seu corpo, Sun-Yi virou a cabeça levemente e olhou para o dedo do feiticeiro, que era, sem sombra de dúvida, apontando diretamente para as costas largas. Sua boca ficou seca. Ele fez. O que diabos Noctis estava pensando? Não, não. O feiticeiro não o teria esgotado. Sim, mudar a culpa de Sun-Yi tinha que ser algum tipo de golpe. Mas o que Noctis conseguiria fazendo isso? Nada. A menos, é claro. A menos que esse fosse seu plano o tempo todo. Um sentimento frio e doente subitamente agarrou o coração de Sun-Yi. Bem acima dele, o olhar do terrível colosso mudou lentamente da elegante figura do feiticeiro para o diabo de quatro braços ao seu lado. O peso daquele olhar pressionou Sun-Yi, fazendo-o desnudar os dentes em um rosnado. Parecia que ele estava sendo perfurado por ela, sua própria alma nua. Em algum lugar dentro de sua alma, trancadas dentro do cofre Covetous, estavam as três facas, uma feita de obsidiana, uma de vidro e uma de rubi com sangue. Algo mudou sobre a presença aterradora de Sun Prince, e sua voz ensurdecedora ressoou mais uma vez, agora impregnada por um eco distante e pálido de uma emoção vaga. Sombra. Ensolarado empalideceu. Ele havia esquecido que o mestre do Peão das Sombras original também era o culpado pelo que aconteceu com o príncipe da Cidade do Marfim. De fato, pode-se até dizer que o Lorde das Sombras foi o principal culpado dos 100 anos de tortura angustiante que Sun Prince sofreu. Ele havia roubado a faca de brasa, afinal. Então, se o Colosso de Aço tivesse um motivo para realmente odiar alguém. Amaldiçoa. Sentindo seus corações frios, Sun-Yi silenciosamente viu o Colosso mudar seu peso, depois dobrou um pouco, preparando-se para alcançar sua mão gigante de aço. Ele estava tentando desesperadamente calcular suas chances de escapar vivo dessa situação. Naquele momento,
Noctis repentinamente limpou a garganta e depois se dirigiu a Sun Prince em um tom amigável. Oh, mas tenha cuidado. Você sabe como as sombras são complicadas, meu amigo. Este em particular está cheio de traição, vileza e malícia indescritível. A besta até matou um templo cheio de donzelas inocentes. Ele também tentou me envenenar. Oh, a vilania. Portanto, tenha cuidado ao agarrá-lo. Ou você pode perder a mão. Um rosnado baixo escapou da boca de Sun Yi. Ele podia sentir os outros membros da coorte ficarem tensos e prontos para lutar. A mão de Cassie caiu no punho do Qianti Dancer, e Ka estendeu a sua, pronto para convocar seu arco. Hefei estava olhando para cima com uma expressão sombria em seu rosto infantil, seu corpo desenhado como uma mola. Mas o que eles deveriam fazer? Mesmo que Sun Yi soubesse qual das 3 facas era para Sun Prince, como ele poderia empurrá-lo para a carne do transcendente? O corpo real do Shine Lord foi enterrado em algum lugar dentro da montanha ambulante de aço. Mais do que isso, usar a faca só o tornaria mortal. Depois disso, ele ainda teria que ser morto, de alguma forma. Matar um santo não foi tarefa fácil. Enquanto o colosso se inclinava e movia a mão para alcançar dentro do Mundial, Sun Yi estava pensando febrilmente. Ele viu apenas uma opção, para correr, fugir o mais rápido que pôde. Usando Shadow Step, ele seria capaz de se esquivar, pelo menos. Mas por quanto tempo ele seria capaz de superar o gigante? Sun Yi viu romper a lacuna entre 2 ilhas com um salto. Agora que a gama de controle das sombras havia crescido, Sun Yi poderia fazer o mesmo. A diferença era que um único salto como esse iria drenar toda a sua essência, enquanto Sun Prince seria capaz de persegui-lo indefinidamente, incansável e inevitável como a própria morte. Droga, droga, droga. De repente, o mundo ficou mais escuro, o sol obstruído por uma palma gigante. Estava aberto, descendo de cima como uma vasta planície de aço cinza. Era como se o próprio céu estivesse caindo sobre sua cabeça. Hefei deu um passo atrás e assobiou. Engraçado. O que nós fazemos? Congelado no lugar, ele hesitou por um momento. E então disse: nada. Não faça nada. Não se mexa. Não fazia sentido tentar lutar contra Sun Prince, ou mesmo fugir. Por quê? Enquanto o colosso de aço se inclinava sobre o anel externo do antigo Mundial, os pilares altos brilhavam com a luz etérea, subitamente inundados com uma quantidade impressionante de essência de alma. Uma infinidade de runas se revelou, esculpida em um vasto círculo que englobava toda a estrutura. E então, tudo ao seu redor virou luz. Luz fria e pálida da lua. Cego por isso, Sun Yi não viu o que aconteceu depois, e apenas sentiu algo vasto e arrepiante, e ainda intangível, passar por ele com uma velocidade impressionante. Então, ele ouviu o trovão de um impacto ensurdecedor e o gemido de aço que estava sendo despedaçado. A ilha inteira tremeu, o terremoto o jogou no chão. Sun Yi bateu nas pedras frias e sentiu a sombra do príncipe do sol mudando. Quando o pálido luar diminuiu e se extinguiu, ele viu uma visão chocante. O Mundial estava quebrado, os pilares quebrados e tombados. Não muito longe dele, uma mão gigante de aço descansou no chão. No entanto, não estava mais ligado ao corpo do colosso. O gigante estava cambaleando para trás, com o braço direito rasgado no ombro. Um rio de metal fundido estava fluindo da terrível ferida, caindo como sangue. A grama estava se transformando em cinzas onde caía. E em meio a tudo isso, imperturbável, estava Noctis. A expressão do feiticeiro era calma e um pouco divertida. Olhando para todo o caos, ele jogou um grão de poeira de suas roupas de seda, balançou a cabeça e disse: TSK, eu não o avisei para ter cuidado. Eu fiz, não foi? Pela lua, porque ninguém me escuta. Eu sou o homem mais sábio de todo o reino da esperança, afinal. Capítulo 708, Besta carmesim do crepúsculo. O colosso cambaleou para trás, balançou e depois moveu o pé para se equilibrar. A ilha tremeu mais uma vez, e o gigante ficou quieto, dobrou-se levemente e agarrou a ferida aberta com a mão restante. Sua cabeça girou, olhando para Noctis com a mesma expressão vazia e imóvel. No entanto, seus olhos de aço polido, que estavam queimando com os reflexos ofuscantes do sol, ficaram submersos na sombra profunda. Por um momento, houve silêncio. Sun Yi cerrou os dentes, depois exalou lentamente e levantou a mão para limpar o suor da testa.
Após o pânico inicial de estar esgotado por Noctis, ele se forçou a se acalmar e pensar. Foi então que Sun-Yi percebeu que eles não estavam em perigo real e disse a seus amigos para se afastarem. O feiticeiro imortal era muitas coisas, incluindo um mentiroso e um trapaceiro. Sun-Yi não duvidava que Noctis tivesse mentido para ele em muitas ocasiões, e sobre muitas coisas, às vezes para um propósito específico, e às vezes simplesmente por diversão. No entanto, uma coisa que Noctis não era. Era um tolo. Sun-Yi poderia imaginar muitas situações em que o imortal o trairia e o condenaria à morte, mas não sem uma boa razão. E render a coorte a Sun Prince era o oposto do que Noctis queria alcançar. Na melhor das hipóteses, teria comprado a ele algum tempo, às custas de perder as 3 facas para os outros senhores da cadeia. Uma coisa que Sun-Yi não duvidou foi a sinceridade do desejo do feiticeiro de libertar Hope. E assim, ele entendeu que a súbita traição do imortal era apenas mais um engano. Não havia sido difícil adivinhar qual era o objetivo do engano também. Afinal, Sun-Yi já havia adivinhado a fatídica reunião entre o rebelde Noctis e o arauto dos senhores da cadeia, e como a Ilha da Mão de Ferro receberia seu nome. Sun Prince entrou direto na armadilha do feiticeiro e Sun-Yi. Sun-Yi tinha sido usado como isca. Não pela primeira vez, e provavelmente não pela última vez. Então, ele não ficou muito chocado com a visão do braço desaparecido do gigante e das correntes de aço fundido que escorriam dele, esfriando lentamente nas pedras quebradas. Ou pelo menos ele não deveria estar. Na realidade, a cena à sua frente era tão impressionante, tão tremenda que era simplesmente impossível permanecer intocada pela vasta e pungente escala dela. Ainda. Ele se virou para Noctis, permaneceu em silêncio por um momento e depois soltou um rosnado baixo. Você poderia ter me avisado, sabia? O feiticeiro olhou para ele com sincera confusão. Então, ele sorriu e disse. Mas e se eu mudasse de ideia no último momento? Então, avisando que você teria me feito um mentiroso. Eu tenho uma reputação a defender, não tenho? Com aquele Noctis piscou para ele, depois virou-se para enfrentar o colosso imóvel. Quando Sun-Yi olhou para ele sombriamente, o sorriso desapareceu lentamente do rosto do feiticeiro, abrindo caminho para algo frio e assustador. Seus olhos cinzentos brilhavam com o luar distante. E naquele luar, havia loucura. Dando um passo à frente, Noctis de repente parecia ser mais alto do que ele, sua presença anteriormente contida se espalhando pelo mundo como uma inundação. Ensolarado estremeceu, sentindo como presa sendo perseguida por um predador faminto. De repente, o ar parecia cheirar a sangue, a luz do sol parecia um pouco mais fraca e, no silêncio ecoante, eles quase podiam ouvir os uivos de inúmeras bestas. Embora Sun-Yi soubesse e confiasse em Noctis, ele de repente se sentiu assustado. E ele nem era o foco do olhar furioso do imortal. Em vez disso, visava o colosso curvado. O feiticeiro sorriu, revelando seus caninos e falou, sua voz clara fluindo pela ilha como um rio de sangue. Entregar as facas? Acho que não, meu velho amigo. Se eu fizer, como vou matar você e seu irmão viu? Ele riu e deu outro passo à frente, levantando a mão. Um pilar derrubado que bloqueou seu caminho explodiu em uma chuva de fragmentos e poeira de pedra, obliterada em uma fração de segundo. E é isso que pretendo fazer. Você, Sevras, Sovani. Eu vou matar todos vocês, quebrar as correntes que ligam o demônio do desejo e libertá-la. Noctis deu outro passo e depois parou, olhando para Sun Prince com determinação implacável. Então, se você quiser pegar as facas, terá que tirá-las do meu cadáver frio. Espere. Você não pode. Eu sou imortal. Ele jogou a cabeça para trás e riu novamente. Desta vez, o riso do feiticeiro não parecia despreocupado e infeccioso. Em vez disso, era arrepiante e cheio de loucura. O colosso de aço olhou para ele de cima, imóvel. Seu rosto estava imóvel e inexpressivo, como de uma estátua. No entanto, parecia que as sombras que escondiam seus olhos se tornavam ainda mais profundas. Noctis balançou a cabeça e disse com desdém. Mas você pode tentar, é claro. Volte com a Legião do Sol, com o dragão Sevirax, com os guerreiros do Coliseu Vermelho, com Sovani. Você sabe onde me encontrar. E eu estarei esperando para recebê-lo. O gigante continuou olhando para ele por um tempo, o aço fundido fluindo entre os dedos. Sun-Yi prendeu a respiração,
sem saber o que ia acontecer a seguir. Então, Sun Prince se endireitou, virou-se e foi embora, fazendo a ilha tremer a cada passo. Ele alcançou a borda, desceu sobre a corrente celestial e continuou andando, de alguma forma mantendo o equilíbrio perfeito. A corrente era colossal por si só e, no entanto, o gigante fazia parecer uma corda fina sendo atravessada por um caminhante. Logo, ele chegou à ilha vizinha, subiu nela e desapareceu de vista. Somente o barulho de correntes e os tremores que corriam pelo chão de tempos em tempos os lembravam de sua visita. Bem, isso e a mão gigante deitada não muito longe deles. Sun Yi estudou por um tempo, depois caminhou até Noctis e perguntou, sua voz baixa e cautelosa. Não para reclamar. Mas por que deixá-lo ir? Não seria mais fácil matá-lo aqui e agora? Não teremos outra chance de pegá-lo sozinho, provavelmente. E a julgar pela facilidade com que você tirou o braço dele. Noctis não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele lentamente virou a cabeça, olhou para Sun Yi friamente. E depois caiu graciosamente em sua bunda, seu rosto pálido, seu peito subindo e caindo loucamente, e seu hálito rouco e trabalhado. O feiticeiro amaldiçoou, parecendo que estava prestes a vomitar. Facilmente. Você é louco. Estou no meu ponto mais fraco durante o dia, lembre-se. E aquela greve. Deuses. Passei vários séculos infundindo este santuário com o luar. Você acha que há outro por perto? Apenas. Fique feliz por ele acreditar no meu blefe. Caso contrário, as coisas podem ter ficado realmente feias muito rápido para nós. Sun Yi olhou para o feiticeiro com olhos arregalados por vários momentos, depois balançou a cabeça e suspirou. Lunático. Seu maldito lunático. Pela lua, eu retiro. Você é um tolo. Capítulo 709. Natureza da besta. Foi só mais tarde, quando eles retornaram ao navio voador e menosprezaram a devastação que o choque curto e furioso entre Noctis e Sun Prince havia criado, o entendimento do que havia acontecido finalmente se estabeleceu em suas mentes. Não havia como voltar agora. A Guerra dos Imortais finalmente começou. Logo, todo o Reino da Esperança seria transformado em um campo de batalha afogado em sangue por seu frenesi. E então, as repercussões dessa loucura se espalhariam para fora como um maremoto, mudando o mundo para sempre. Olhando para baixo, Sun Yi não pôde deixar de tremer. Os pilares quebrados, a mão decepada de um gigante, as cinzas girando no ar. Este lugar, esse evento, este momento no tempo. Foi essa faísca que acabaria provocando uma outra guerra muito mais aterrorizante. Uma guerra entre deuses e daemons, que destruiria todos eles e provocaria o fim do mundo. A guerra para acabar com todas as guerras. Ele ainda suspeitava que era o desencadeamento do demônio do desejo que o colocara em movimento. Olhando para baixo, Sun Yi sussurrou silenciosamente. Mas então veio o desejo, e com ele veio a direção. Virando a cabeça um pouco, ele olhou para Noctis, a pessoa que havia começado tudo. O feiticeiro parecia calmo e sem preocupação no mundo. Seu lindo rosto estava pálido de exaustão, mas fora isso, ele não parecia muito diferente de seu eu habitual. Nem um pouco como uma pessoa que potencialmente inaugurou o apocalipse obliterante. Ele não entendeu as consequências de suas ações? Eles entendeu muito melhor do que Sun Yi jamais pôde. Com um suspiro, Sun Yi lançou um último olhar para a Ilha da Mão de Ferro não verdadeiramente mais uma vez merecendo seu nome, e caminhou para sentar sob os galhos da árvore sagrada. Apesar de não ter feito muito, também se sentia exausto. E havia muito em que ele tinha que pensar. No caminho de volta, Sun Yi se lembrou do futuro. Ele esteve na Ilha da Mão de Ferro muitas vezes, viu os pilares derrubados e o braço decepado de um gigante, e até esboçou e descreveu-os em detalhes para um relatório de exploração. E agora, ele havia testemunhado como a ilha chegou a esse estado. Outro evento do passado distante se repetiu dentro do pesadelo quase até um T. Sun Yi já havia formado uma teoria de que o destino era como uma corrente, sempre puxando as coisas para uma conclusão inevitável, após a destruição do Templo do Cálice. Os detalhes podem ser alterados, mas o resultado parecia sempre o mesmo. Os eventos que ocorreram na Ilha da Mão de Ferro apenas cimentaram essa teoria. Segundo todos os relatos, a aparência da coorte e Mordred deveria ter mudado drasticamente o fluxo da história no Reino da Esperança. Eles aceleraram o início da guerra e até mataram um dos senhores da cadeia.
Se não fosse por eles, Noctis provavelmente teria passado vários anos procurando uma maneira de fazer um acordo com Eaver, e só então se rebelou contra os outros imortais. Esses vários anos foram, talvez, a contagem regressiva para o florescimento da semente do pesadelo. Se nenhum despertado parecesse desafiar o pesadelo até então, a semente teria florescido. Essa era a lógica. As sementes floresceram quando o conflito dentro dela se resolveu e o destino se repetiu inalterado. Antes, Sun-Yi pensava que a tarefa do desafiante era resolver um conflito que, de outra forma, permaneceria sem solução. Mas agora, sabendo o que sabia sobre as Ilhas Shined e o Reino da Esperança, ele percebeu que estava errado. Com ou sem a ajuda dele, Noctis sempre começaria uma guerra, a Torre do Marfim sempre se libertaria de suas correntes. O Templo do Cálice sempre seria destruído, e o Príncipe do Sol sempre perderia a mão para o Luar Encantado. Venha para pensar sobre isso, seu primeiro pesadelo teria se resolvido sem a intervenção dele também. De uma maneira ou de outra. O escravo sem nome do templo provavelmente teria morrido, e Auro dos Nove teria sobrevivido. Ou teria. De qualquer forma, teria havido um fim. Isso realmente não faz sentido. Então, qual foi o papel dos desafiantes? Se o conflito poderia se resolver, por que eles estavam aqui? O que o feitiço queria deles? Prove que eles eram iguais aos heróis do passado. Faça melhor que eles. Simplesmente sobreviver. O feitiço não se importava com o que se fazia dentro do pesadelo e como eles resolviam o conflito. A recompensa seria a mesma. De qualquer maneira, o desafiante ascenderia a um novo ranking. Eles poderiam receber um nome verdadeiro, ou mesmo, em casos extremamente raros, uma evolução de seu aspecto, mas essas coisas também poderiam ser feitas fora de um pesadelo. A única coisa com que Spell se importava era que o desafiante sobrevivesse até o fim. Mas isso não era inteiramente verdade. O feitiço não daria recompensas adicionais ou negaria ao sobrevivente sua ascensão. No entanto, ele se importava um pouco. Pelo menos o suficiente para avaliar o desempenho do desafiante. A avaliação realmente não importava fora do primeiro pesadelo, onde estava ligada ao benefício, mas o feitiço ainda os distribuía todas as vezes. Bom, excepcional, notável, glorioso. E assim por diante. Havia uma dica lá, em algum lugar, sobre o que queria. Se assim for, Sun-Yi aparentemente agradou muito o feitiço em seu primeiro julgamento. Sentado à sombra da árvore sagrada, suspirou e olhou para longe com uma expressão solene. Espero que esteja satisfeito conosco novamente, desta vez. Espero que sobrevivamos. Logo, o navio voador retornou ao santuário e desceu à sua posição habitual acima da ilha do altar. Quando voltaram ao chão, Sun-Yi pôde ver centenas de rostos virados para eles, medo e incerteza escritos em suas linhas. Os habitantes do santuário não haviam visto o conflito entre Noctis e Sun Prince, mas todos sabiam que algo estava errado. A essa altura, a ilha havia parado de tremer, mas seus corações não. Sem prestar atenção, o feiticeiro pousou cansadamente na grama, depois virou-se para Sun-Yi e franziu a testa levemente. Eu vou descansar por alguns dias. Que? A maior parte da Legião do Sol, bem como o exército do Coliseu Vermelho, estão dispostos ao longo da fronteira entre o território de Sovana e o da Cidade do Marfim. Levará pelo menos 2 semanas para se reunir e marchar para o leste. Então, daremos a eles tempo suficiente para quebrar a formação atual, mas não o suficiente para construir um novo. Atacamos em 7 dias. Ele hesitou por alguns momentos e, de repente, sorriu. Os defensores da guerra e a Legião do Sol esquecendo seu ódio e lutando lado a lado. Verdadeiramente, ninguém além de mim poderia ter feito isso acontecer. Não sou o diplomata mais talentoso de todo o Reino da Esperança. Com isso, Noctis riu, virou-se e foi embora. Sun-Yi olhou para as costas por alguns momentos, depois suspirou e disse calmamente. Você definitivamente não é. Mas, novamente, talvez você esteja. Capítulo 710. Partida na manhã seguinte, Sun-Yi acordou com um humor estranho. Sabendo que eles estavam chegando ao fim do pesadelo, e, talvez, o seu próprio traço, ele esperava ser consumido por uma trepidação sombria. Mas, surpreendentemente, Sun-Yi se sentiu bem. Era como se o escopo da batalha que se aproximava fosse simplesmente grande demais para ser avaliado e, portanto, sua mente não se incomodou com isso. Em vez disso,
Ele tinha problemas práticos que precisava resolver. Sun-Yi ainda não se sentia completamente confortável em seu novo corpo-traço. Ele mal teve tempo de se acostumar com seu tamanho e peso. Afinal, os próximos dias seriam cruciais a esse respeito. Suas roupas anteriores haviam sido rasgadas quando ele evoluiu e, assim, Sun-Yi convocou o sudário do marionetista para se envolver em seu corpo imponente. Embora não seja tão poderoso quanto seus outros trajes de armadura, o sudário estava muito mais confortável. Foi um pouco nostálgico usar a armadura leve mais uma vez, mas também um pouco triste vê-la relegada a servir como um traje de treinamento genuíno. Lembrando como ele planejava massacrar inúmeras criaturas de pesadelos adormecidas enquanto era invulnerável graças à sua nova e incrível armadura despertida do 5º nível. Apenas alguns anos atrás, Sun-Yi sorriu melancolicamente e saiu de seu quarto. O santuário parecia diferente, de alguma forma. O anel de minires gigantes era o mesmo, assim como o belo jardim. No entanto, as pessoas que viviam no santuário antigo haviam mudado. Eles estavam apressados e cheios de medo, movendo-se com velocidade em pânico e determinação febril. Sun-Yi notou alguns rostos familiares. A velha que ele viu em seu primeiro dia que estava sozinha, com um olhar perdido no rosto. A jovem estava carregando a criança assustada nas mãos e uma mochila pesada nas costas. O homem gentil, com uma barba bem aparada, estava rangendo os dentes, com a mão apoiada no punho desgastado da espada. Ele suspirou e desviou o olhar. Um transcendente imortal havia começado essa guerra para libertar um demônio de uma prisão construída por um deus. Mas essas pessoas pequenas eram as que mais sofreriam como resultado. De fato, eles foram os que mais sofreram ao longo de tudo isso, desde a destruição do Reino da Esperança até a loucura com a qual ela amaldiçoara esta terra, para agora. Ele já foi uma das pessoas pequenas, uma vez. Agora, ele era um diabo destruindo suas vidas. Sun-Yi permaneceu imóvel por alguns momentos, depois olhou para o som de passos se aproximando dele. Ele viu Effie e Kai, ambos usando suas armaduras e mochilas, como se estivessem prontos para uma longa caçada. Ele levantou as sobrancelhas. Ponto indo a algum lugar? A garotinha olhou para o aleijado mascarado e depois deu de ombros. Kai, enquanto isso, sorria. Mesmo que Sun-Yi não pudesse ver seu rosto, ele poderia dizer pelos olhos. Ele também poderia dizer que o sorriso estava colorido de tristeza. O arqueiro simplesmente assentiu. Sim. Estamos saindo. Ele hesitou por um momento e acrescentou. Não por muito tempo, é claro. Voltaremos antes que a semana termine. Você vê. O santuário era um abrigo para aqueles que queriam encontrar paz nesta terra de loucura. Mas agora que Noctis iniciou uma guerra e tanto a Legião do Sol quanto os Warmongeus estão marchando para arrasá-la no chão, esse abrigo não existe mais. Hefir balançou a cabeça e depois suspirou. O oeste pertence aos cultos em guerra da Guerra e do Sol, o sul é abandonado e ultrapassado pelas criaturas do pesadelo, o norte. Bem, você sabe. Esses pobres tolos não têm mais para onde ir. Então, vamos guiá-los para uma das grandes cadeias e ajudá-los a atravessar para o outro lado. E deixe o reino da esperança para trás, para sempre. Ela coçou a parte de trás da cabeça e disse pensativamente. Na verdade, nem temos certeza se o pesadelo vai tão longe. Talvez não haja nada lá fora, além da ilha Shined. E sim, sabemos que essas pessoas nem são reais. Ainda assim, pensamos que pelo menos tentaríamos. Cassia chegou a convencer Noctis a emprestar-lhe o navio, para ajudar a transportá-los. Sun-Yi olhou para ela, surpreso. A menina levantou o queixo. O que? Eu sei que é estúpido. As pessoas precisam fazer coisas estúpidas às vezes, sabe? Ele lentamente balançou a cabeça. Não. Na verdade, não acho que seja estúpido. É só que vocês três estão indo, então por que você não me convidou também? Hefy sorriu. Você tem coisas para fazer. Como você vai se acostumar com esse seu corpo magro enquanto toma conta de um monte de refugiados? Portanto, não seja preguiçoso e peça para sua namorada de pedra bater em preto e azul enquanto estivermos fora. Temos um encontro com 2 exércitos inteiros dentro de uma semana, lembra? Sun-Yi fez um rosto azedo e depois desviou o olhar. Acredite em mim, eu lembro. Eu vou treinar duro. Kai agarrou seu ombro por um momento, bem, o topo de um de seus braços inferiores que estavam ao alcance, de qualquer maneira, e então, os dois se afastaram sem dizer mais nada.
Não havia necessidade de dizer adeus. Sem eles, Sun-Yi de repente se sentiu um pouco perdido. Balançando a cabeça, ele jogou pensamentos estúpidos da cabeça e caminhou até o centro do jardim, com a intenção de passar o resto do dia praticando com a visão cruel. Saint provavelmente teria curado o suficiente para ser convocado também. Então, ele teve seu trabalho cortado para ele. Encontrando um local isolado perto do lago claro, Sun-Yi passou pelo intenso conjunto de etapas e exercícios que ele havia desenvolvido para condicionar seu corpo à dança das sombras. Claro, isso estava em seu corpo humano. Enquanto isso, o peão das sombras era um animal muito diferente. Ou melhor, diabo. Apesar de seu tamanho, o corpo magro do diabo era incrivelmente ágil e rápido. Também era capaz de rajadas de força monstruosa e explosiva que deixaria muitas pessoas atordoadas. Além disso, era uma arma, com suas garras, presas e buzinas. Sun-Yi era capaz de causar muitos danos, mesmo desarmados. Ele poderia até matar as coisas com o pico no final do rabo. Após a sessão inicial de treinos, ele convocou Saint e iniciou o treinamento real. PN0 viu um com enquanto brigavam. Sun-Yi observou a partida dos habitantes do santuário. Eles saíram em uma coluna, com Kai na frente e Fia andando para trás. Alguns carregavam seus escassos pertences, enquanto outros eram de mãos vazias. Alguns choraram, enquanto outros permaneceram em silêncio e estoicos. Alguns até sorriram. Acima deles, o navio voador se moveu, carregando aqueles que não podiam andar. Sun-Yi não podia ver, mas sabia que Cassia estava controlando. Por um momento, ele ficou curioso sobre como ela conseguiu se comunicar com as bonecas marinheiro. No entanto, essa curta distração lhe custou muito quando Saint deu um golpe doloroso no abdômen, e assim, Sun-Yi decidiu se concentrar em si mesmo. Voltando sua atenção total à luta de treinamento, ele pensou. Desejo-lhes felicidades. Mesmo que não sejam reais, desejo-lhes tudo de bom. Longas horas se passaram em treinamento árduo. Lenta mas seguramente, ele estava se acostumando às novas proporções de seu corpo estranho e poderoso. Sua altura, seu alcance, sua força. Tudo estava começando a clicar, fazendo-o sentir-se confiante em sua própria pele mais uma vez. Em algum momento, cansado, Sun-Yi decidiu fazer uma pausa. Comandando Saint a se afastar, ele se agachou perto do lago e tirou um pouco de água para lavar o suor do rosto. Então, ele derramou um pouco na cabeça e suspirou, olhando para a superfície clara do lago. A graciosa figura de santo refletia sobre ela, e perto dela, a sua pele obsidiana, características bestiais, olhos que pareciam poças de escuridão líquida, chifres torcidos. Master Jet uma vez brincou que ele seria um menino de flores um dia. Lembrando, Sun-Yi sorriu. Eu me pergunto o que ela teria dito se me visse dessa maneira. E então, ele congelou. Seu suor ficou frio. Houve um terceiro reflexo na superfície do lago. Era um jovem alto e esbelto, com pele pálida e cabelos negros como corvo. Seu rosto era afiado e fino, não exatamente bonito, mas ao mesmo tempo encantador e estranhamente bonito. Seus olhos marcantes não pareciam possuir uma cor própria e, em vez disso, refletiam o mundo de volta como duas piscinas de prata líquida. Atualmente, eles eram tão azuis quanto o vasto céu sem limites. O jovem sorriu agradavelmente e depois levantou a mão em saudação. Uma voz dolorosamente familiar ressoou repentinamente na mente de Sun-Yi. Ah, sem sol. Como é bom conhecê-lo novamente, depois de todo esse tempo. Apenas olhe para você. Deus. Eu quase não consegui reconhecê-lo por trás daquele rosto temível.